Quando a gente fala em ketamina para depressão, quase sempre aparecem as mesmas dúvidas. Não é droga de festa? Vou viciar? Vou perder o controle durante a sessão? Isso realmente funciona? Hoje eu vou separar de forma bem clara o que é mito e o que é verdade sobre a ketamina no tratamento da depressão resistente. E tem um mito em especial que, para mim, é o mais perigoso de todos, que ele pode fazer a pessoa desistir de buscar ajuda. E eu vou voltar nele no final do vídeo. Eu sou o Dr. Rogério Souza, médico psiquiatra, e se esse tema te interessa, já deixa o like. Isso ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agora vamos direto aos principais mitos e verdades sobre a ketamina. Vamos começar pelo mito mais conhecido. Ketamina é só droga de festa. Mito. A ketamina é, antes de tudo, um anestésico usado há décadas na medicina, inclusive em hospitais, cirurgias e emergências. O que aconteceu foi que, com o tempo, a substância também passou a ser usada de forma recreativa, em contextos completamente diferentes do uso médico. E essa diferença importa muito. No tratamento da depressão resistente, a ketamina ou escetamina é usada em dose controlada, com critério, acompanhamento e um objetivo terapêutico bem definido. Então, não estamos falando de uso recreativo. Estamos falando de um tratamento médico, feito com responsabilidade. E quando eu digo isso, muita gente já pensa no próximo medo. Tá, mas e o risco de vício? Nós vamos falar disso agora. Segundo mito, se eu fizer ketamina, eu vou ficar viciado. Isso também é mito quando a gente fala de uso médico supervisionado. A ketamina pode sim ter potencial de abuso quando é usada de forma recreativa e sem controle. Mas no contexto psiquiátrico, a lógica é justamente a oposta. Usar doses controladas em ambiente adequado, com acompanhamento próximo, avaliação constante de risco e benefício. Em pessoas com histórico de dependência, essa indicação precisa ser ainda mais cuidadosa. Em alguns casos, a gente pode até decidir a não usar a ketamina. Então, o ponto é esse: o risco existe, mas não é verdade que toda pessoa que faz ketamina em ambiente médico vai viciar. E já que estamos falando de expectativas, tem outro mito que atrapalha bastante. Terceiro mito: a ketamina cura depressão. Não é bem assim. A ketamina pode trazer uma melhora rápida dos sintomas em parte dos pacientes com depressão resistente, mas ela não é uma cura mágica e não resolve tudo sozinha. Na prática, os melhores resultados costumam aparecer quando ela entra como parte de um plano completo, um plano de tratamento mais amplo, que pode incluir acompanhamento psiquiátrico, psicoterapia, ajustes de medicações e mudanças de estilo de vida. Então, mais importante do que pensar em cura é pensar em cuidado contínuo. A ketamina pode ser uma ferramenta importante, mas ela não substitui o restante do tratamento. E justamente por não ser uma solução mágica, ela também não é indicada para qualquer caso. E agora vem o quarto mito: estou deprimido, então posso fazer ketamina. A resposta é não. A ketamina costuma ser considerada principalmente em casos de depressão resistente. Ou seja, quando dois tratamentos adequados já foram feitos e a resposta não foi suficiente. Depressão resistente não é simplesmente estar muito mal. É uma definição clínica que depende do histórico do tratamento. Além disso, existem situações em que a ketamina não é recomendada ou exige mais cautela. Por exemplo, alguns problemas cardíacos, pressão muito alta não controlada, quadros psicóticos, uso de substâncias, entre outros fatores. E é por esse motivo
que a avaliação com o psiquiatra é tão importante, porque não é um tratamento para todo mundo. É um tratamento para casos bem selecionados. E mesmo quando a indicação faz sentido, ainda sobra um medo muito comum. O que acontece comigo durante a sessão? E aí entra um dos medos mais comuns de todos. Eu vou perder o controle, vou enlouquecer durante a sessão. Aqui existe uma parte de verdade e uma parte de exagero. É verdade que a ketamina pode provocar sensação de estranheza com o próprio corpo, alterações na percepção e uma espécie de distanciamento da realidade durante o pico do efeito. Mas isso acontece em um ambiente preparado, com equipe treinada, monitorização e suporte. Você não fica sozinho. Você não está jogado em uma sala. Existe protocolo, existe cuidado, existe acompanhamento. Então, sim, a experiência pode ser diferente do habitual, mas a proposta é justamente que isso aconteça com segurança e apoio. Então, antes de terminar, deixa eu te resumir o que realmente importa sobre a ketamina. Se eu tivesse que resumir em poucas ideias, seriam essas. A ketamina é um medicamento usado há décadas na medicina. Em depressão resistente, pode ajudar até 70% dos pacientes. Precisa ser usado em ambiente médico, com avaliação antes, durante e depois. Não é tratamento de primeira linha e não serve para qualquer caso de tristeza ou ansiedade. Não substitui psicoterapia, outras medicações e o cuidado contínuo com a saúde mental. E agora eu quero voltar naquele mito mais perigoso que eu mencionei no começo. Para mim, o mito mais perigoso é este: se nada deu certo, a ketamina é a última esperança. E se ela não funcionar, acabou. E isso não é verdade. A psiquiatria não se resume a um único tratamento. Mesmo quando a resposta não é a que a gente esperava, ainda existem ajustes, combinações e outras estratégias. Esse pensamento de tudo ou nada pode ser muito cruel com quem já está sofrendo. Por isso, o mais importante é não decidir sozinho se a cetamina é ou não para você. O mais importante é construir com um psiquiatra de confiança um plano de cuidado contínuo. Se você está em sofrimento com depressão há muito tempo, saiba que você não está sozinho e que existem opções de tratamento. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem pode se beneficiar dessa informação. Até logo!